Olá, hoje eu vou apresentar 5 manejos clínicos da fenomenologia na prática clínica. O meu nome é André Toso e aqui nesse canal eu ensino psicólogos a aplicar a fenomenologia na prática clínica para um atendimento mais seguro, profundo e autêntico. Se você não subscreve o canal, subscreve aqui que ajuda a gente a crescer, curte o vídeo também para a gente crescer juntos aí. Muito bem, pessoal, hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, que são 5 elementos do manejo clínico, como a gente ensina aqui no Instituto de Fenomenologia e Prática Clínica, nos nossos alunos, né? Então eu vou dar uma introdução aí para vocês que acompanham aqui o canal, para vocês entenderem melhor quais são esses manejos fenomenológicos, né, que a gente pode colocar na nossa prática clínica e ver assim uma melhora acentuada nos nossos atendimentos, uma profundidade maior nos nossos atendimentos e auxiliar nossos pacientes, de fato, a ter uma rearticulação de sentido, a verem a vida de um outro modo, com outro olhar, com um olhar menos privado existencialmente, né? Que é o que a gente vê hoje, principalmente, são as pessoas adoecendo, tendo depressão, tendo ansiedade, por uma visão privada existencial. Privada, no sentido privado, no sentido de falta, de estar faltando abertura para as pessoas realmente enxergarem, terem uma visão da existência, ver a vida com todos os seus encantos e mistérios. As pessoas perderam esse olhar para a existência, esse olhar assim para os mistérios da existência, para uma existência assim mais interessante, vamos dizer assim, né? Com mais fluidez. E as pessoas olham muito a existência de forma funcional. E isso é um problema de sentido da nossa geração, de sentido do que o Heidegger chamou de era da técnica, que está adoecendo as pessoas de fato, né? A gente vê por que aumenta tanto os transtornos psicológicos, né? Os transtornos psiquiátricos. Nada mais é do que uma visão da realidade, uma visão deturpada do que é a realidade, uma visão que é muito técnica, muito teórica, muito pouco vivencial. E a fenomenologia na prática clínica, ela procura trazer elementos que trabalhem essa questão dessa visão. Mas para isso, o terapeuta também precisa fazer um trabalho consigo mesmo para sair um pouco dessa visão, para ele ter uma visão mais clara, clara no sentido de consciente, e consciente no sentido de trazer mais luz para as coisas elas mesmas, que é o objetivo da fenomenologia. A gente trazer luz para ver as coisas como elas são, e não como a gente gostaria que elas fossem, ou elas todas assim encerradas em teorias e questões técnicas que tiram o brilho daquilo que é, da experiência vivencial, né? Isso é muito perigoso, esse modo de pensar da nossa era, né? Porque acaba trazendo essas questões tão tristes que a gente vê, principalmente hoje nas crianças, adolescentes, já privados existencialmente de forma assim muito pesada e muito grave, né? Então a gente precisa ter um novo olhar. E a fenomenologia na prática clínica, ele propõe esse novo olhar, tanto para os psicólogos quanto para os pacientes que chegam até a nossa clínica, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que ver, né, desses 5 elementos do manejo clínico é que eles estão na postura, na presença do terapeuta. Todos eles precisam estar assim conectados, enraizados numa postura fenomenológica, ou seja, numa postura que se abra ao encontro ele mesmo. Né? Isso não é fácil de fazer, tá, pessoal? Isso é um treino, você precisa passar assim por uma vivência, algo vivencial para você conseguir ter aquilo que a gente chama de postura fenomenológica. Tá? Nós temos na nossa formação avançada o método SPY, que é um método de presença fenomenológica, que trabalha 5 pontos do terapeuta para que ele desenvolva a presença fenomenológica, a postura fenomenológica, né? Que é o investigador de si, o silenciar-se, a paciência, a atenção e a intuição. Mas aqui a gente vai falar desses elementos já tendo em conta que o terapeuta já tem uma postura fenomenológica, que é o mais difícil, na verdade, né? Então, o manejo, esses 5 pontos de manejo aqui, esses 5 elementos, eles são, assim, importantíssimos. Mas o mais importante ainda é você ter treinado a sua postura fenomenológica. Você está bem na sua postura. Tá? Então vamos lá. O primeiro elemento, o mais clássico da fenomenologia, né? Vocês já ouviram, se vocês me acompanham aqui, você já ouviu muitas vezes eu falando desse assunto, né? E todo mundo que estudou fenomenologia estuda muito e às vezes não sabe o que é, né? Mas é a epoché ou a suspensão fenomenológica, né? Vamos lá.
Então, como é que é a EPOCHE ou a suspensão fenomenológica na prática clínica? A EPOCHE é a suspensão das teorias, é suspender aquilo que a gente acha que a gente sabe. Porque uma das coisas que mais deixam um terapeuta ruim de manejo é ele achar que sabe tudo. Né? Quando ele acha que sabe tudo, quando ele acha que ele tem todas as teorias, todas as certezas sobre o que é a alma humana, sobre o que é o espírito humano, ele já, de mão, assim, de saída, ele já está fazendo um mau trabalho, normalmente. Né? Então, o não saber é muito importante. E esse não saber, a EPOCHE, a suspensão fenomenológica, é a gente suspender as teorias. Ou seja, a gente estudou, a gente sabe o que é, a gente conhece a história da psicoterapia, a gente conhece as coisas, conhece os manejos, conhece as escolas, pode conhecer tudo, ter toda a teoria. Mas no momento que a gente estiver com o paciente, nós suspendemos essa teoria e entramos na postura fenomenológica no encontro com o paciente, no encontro como ele se dá, fenomenologicamente. Ou seja, deixa vir à luz o próprio encontro paciente-psicoterapeuta. Né? Então, como é que a gente faz essa EPOCHE ou suspensão fenomenológica? É muito difícil, pessoal. Por quê? Porque a nossa cabeça, principalmente moderna, ela tende a julgar tudo. A gente vê alguma coisa, a nossa tendência é valorizar aquilo ou não de acordo com os nossos julgamentos. Né? E isso é um modo de ser da nossa época e da nossa vida, do ser humano. É muito difícil a gente não julgar, muitas vezes, né? Mesmo quando a gente não percebe que está julgando, né? Às vezes a pessoa nem percebe, ela está julgando, mas não percebe, o que é mais grave ainda, né? Quando a gente toma consciência de que a gente julga o tempo todo, fica mais fácil para a gente fazer a EPOCHE. E aí, nesse momento que a gente tem essa consciência de que a gente está julgando, a gente pode suspender esses julgamentos, né? E estar presente com o paciente, né? Eu vejo que era isso que Sócrates fazia no seu trabalho filosófico. Né? Ele já sabia disso, né? Porque ele falava que ele sabia que não sabia, e isso fazia dele o homem mais sábio da Grécia. E por isso, nós, como terapeutas, a gente precisa saber o que a gente não sabe e suspender o que a gente sabe, para que a gente possa estar no encontro terapêutico de forma 100% honesta com a gente mesmo e com o paciente. Isso não é uma coisa que já está resolvida, já vai ser feita. Isso é um caminho. Tá? Você vai entrar no caminho para fazer a EPOCHE ou a suspensão fenomenológica. Não dá para você estar pronto nisso. Não, eu vou fazer uma formação aqui, né? Vou fazer a formação lá do Instituto de Fenomenologia e Prática Clínica e depois que eu terminar, eu vou saber fazer a EPOCHE ou a suspensão fenomenológica 100%. Esquece, isso é mentira, tá? Não existe. Por quê? Porque a gente sempre pode melhorar a nossa suspensão fenomenológica. A gente sempre pode melhorar o nosso não julgamento. Isso é um trabalho contínuo, dia a dia do terapeuta, na prática clínica. Né? Toda hora que a gente está atendendo, a gente precisa prestar atenção nisso, afinar mais a nossa postura para a gente conseguir fazer a suspensão. E chega um momento que fica mais automático, a gente já consegue fazer com mais tranquilidade, com mais facilidade, com mais autenticidade, naturalidade. Né? Só que leva um tempo, a gente precisa realmente de treino para isso. Né? A gente precisa passar por um treinamento e na prática clínica também a gente exercitar isso. Né? E uma das formas, e aí é o segundo elemento do manejo clínico, né? O primeiro então é EPOCHE ou suspensão fenomenológica, a segunda é aquilo que possibilita que a EPOCHE seja feita, que é o silêncio e o silenciar-se. Né? E eu falo sempre assim, né? Porque quando a gente trabalha o silêncio na psicoterapia, as pessoas imaginam que seja o silêncio do setting, né? O silêncio do encontro, ou seja, o paciente não está falando nada, o terapeuta também não está falando nada, aí a gente tem silêncio. Isso é uma dimensão do silêncio. O silêncio tem outras dimensões, mais profundas. Tá? Essa dimensão do silêncio físico, né? Ou seja, ninguém está falando nada, é uma dimensão que não é tão difícil assim de manejar, apesar de que tem muito terapeuta que tem dificuldade em ficar em silêncio com o paciente. Né? Eu, como vim de uma formação inicial em psicanálise freudiana, eu tenho certa facilidade nisso, porque eu fui treinado, né, no início da minha carreira a ficar mais em silêncio do que falar. Depois eu fui mudando isso. Hoje eu falo mais do que eu fico em silêncio, mas eu sei suportar os momentos de silêncio quando é necessário. Né? Então, o silêncio físico é uma camada. Agora, o mais difícil é a outra dimensão do silêncio, que é o silenciar-se. Ou seja, é a nossa mente.
nossa cabeça, que fica pensando e julgando o tempo todo conforme o paciente vai falando. Tem terapeuta, e eu já fui assim, tá? Então eu tô falando a partir do meu lugar, né? Não tô falando de outras pessoas, tô falando de mim mesmo. Que era assim, né? A pessoa tava falando, eu já tava procurando na minha cabeça uma teoria, uma coisa para encaixar, para falar para a pessoa, para que ela, assim, tivesse um feedback, né? E esse pensar é sair do silenciar-se. É um falatório na cabeça do terapeuta que vai impedir que ele esteja numa postura fenomenológica e faça a epoquel, a suspensão. Olha como é importante assim o silenciar-se, né? Olha a importância dele para a fenomenologia, né? Então, o silenciar-se é um trabalho interno do terapeuta, é um trabalho que o terapeuta tem que fazer com ele mesmo, na vida dele, na existência dele, para que isso também se propague na sua clínica, né? Então, no momento que a gente consegue se afinar nesse silenciar-se, ter mais serenidade na clínica, conseguir não querer agradar tanto o paciente, né? Porque eu vou ser bem honesto com vocês, pessoal. No começo da carreira é difícil demais fazer isso, né? Depois de um tempo você fica mais fácil, mas no início você quer falar uma coisa que agrade o paciente, você quer trazer uma interpretação que ele fale, nossa, agora eu entendi, né? Até para você reter o paciente, né? Você tem essa necessidade, principalmente no início da carreira, né? Então, o silenciar-se também é um trabalho contínuo de desenvolvimento. Então, não se culpem, assim, se vocês, assim, principalmente nos primeiros anos de atendimento, né? Se vocês estão fazendo isso, porque todos nós fazemos, tá? Eu não estou falando aqui de uma coisa que eu já estou livre, entendeu? Eu também ainda tenho muito falatório. Eu ainda preciso trabalhar muito o meu silenciar-se. Porque assim, se a gente tivesse 100% no silenciar-se, assim, a gente estaria numa presença tal que a nossa própria postura, a nossa própria presença já seriam assim muito curativas para o paciente. Seria assim muito fácil da gente trabalhar com o paciente. Mas não é assim. A gente ainda tem muito falatório, muito julgamento, a gente ainda traz palavras, frases, muitas vezes para o paciente, que são assim compreensões nossas para tentar auxiliar a pessoa, né? E é totalmente compreensível que a gente tenha isso, né? Mas o que eu falo é que é importante a gente trabalhar em direção a cada vez mais a gente conseguir calar essas vozes na nossa mente, para a gente estar realmente presente. Então, por exemplo, o paciente está falando, né? Ele está contando ali, e eu estou pensando o que eu vou responder do que ele está falando. Pronto, eu já não estou presente. Já não estou com ele. Eu já estou comigo. Já estou na minha cabeça. Né? E já saí do encontro. Né? Agora, se ele estiver falando e eu estiver ouvindo, acompanhando ele e junto com ele, sem estar fazendo questionamento, sem estar procurando elaborar e interpretar o que ele está falando, pronto, aí eu já estou numa postura mais fenomenológica. Né? É como se a gente tivesse que puxar sempre para cá, sempre para estar presente com o paciente. A gente tomar esse cuidado. Porque muita gente fala, tem que estar numa atitude mais natural, assim, né? Tá. No início é difícil. Se você ficar assim, você vai viajar. Você vai ir para os seus problemas familiares, você vai problema em casa, que você está com seus filhos, com sua namorada, não sei. Ou seja, você sai do lugar de terapeuta. Você vai para um outro lugar, que é um lugar seu, né? E isso eu vejo que tira a profundidade do atendimento e tira a possibilidade de rearticulação real de sentido. Tá? Então, o silêncio e o silenciar-se são dimensões do silêncio, né, que precisam ser trabalhadas assim continuamente pelos terapeutas e são elementos fundamentais do manejo clínico, fenomenológico, né? Porque é esse silêncio e silenciar-se que possibilita que a gente realmente, de fato, consiga fazer a suspensão fenomenológica, tá? Que é a base do trabalho para um psicoterapeuta fenomenológico. Tá? Aí o terceiro elemento do manejo clínico é um elemento já de interação com o paciente, né? Que são as perguntas abertas. Né? As perguntas abertas, ou também a terapia cognitiva comportamental chama as perguntas abertas de perguntas socráticas. Eu acho muito legal esse nome que eles deram, em homenagem a Sócrates, porque Sócrates era o melhor que eu já conheci em fazer perguntas abertas. Né? Então ele fazia, quem já leu os diálogos de Platão, né, que conta as interações de Sócrates nas ruas de Atenas, sabe da inteligência que Sócrates tinha nas perguntas abertas. Ele fazia perguntas assim para as pessoas
que abriam compreensões muito profundas para as pessoas. E é esse o sentido das perguntas abertas. É a gente conseguir se inspirar em Sócrates para fazer perguntas tão abertas que a pessoa se aprofunde nos temas. Que a pessoa não fica só no sim ou não, no tá tudo bem ou tá tudo ruim. Que a pessoa realmente consiga, a partir de uma reflexão dela mesma, consiga ir aprofundando as questões que ela traz, né? Sejam questões do passado, do presente, do futuro, não é tão importante em que ponto da temporalidade a gente está falando, mas em quanta profundidade a gente consegue ter, quanto a gente consegue aprofundar a partir de perguntas que vão abrindo horizontes, abrindo compreensões afetivas para o paciente, abrindo novas clareiras, né? Então é como se o paciente estivesse perdido numa floresta e nós conseguimos, por uma pergunta, abrir um caminho novo para ele enxergar. E aí, a partir dessa abertura, ele consegue caminhar em uma direção que ele vai fazer o caminho, é ele que vai caminhar, mas com o nosso auxílio pela pergunta. A pergunta é como se ela trouxesse a abertura. Tá? Então, as perguntas abertas, elas são perguntas fenomenológicas porque elas abrem possibilidades, né? E nós, na fenomenologia, sabemos que o homem é a abertura. Abertura para os sentidos, abertura para o mundo, abertura para aquilo que há de vir. E as perguntas, quando são bem feitas, as perguntas abertas, abrem clareiras, né? Clareiras para o paciente se aproximar mais do seu ser, da profundidade do seu ser. E não ficar na superficialidade dos entes, na superficialidade daquilo que acontece na existência dele, puramente prática e material. Porque a gente pode trabalhar por aí também. Tem pessoas que fazem trabalhos excelentes apenas no cognitivo, fazendo a pessoa melhorar pontos estratégicos da vida. E eu já fiz trabalhos assim e acho que ajuda muito. Mas se você quiser profundidade mesmo no atendimento, principalmente trabalhando com pessoas com depressão, com ansiedade, com questões realmente sérias, precisa ter muita profundidade para a pessoa realmente conseguir rearticular um sentido e mudar uma visão de mundo dela, tá? Então, as perguntas abertas é o terceiro elemento do manejo clínico fenomenológico essencial para um bom trabalho clínico, tá? O quarto ponto é um ponto que eu trouxe da terapia somática, principalmente da experiência somática de Peter Levine, que é uma técnica de trauma emocional que eu estudei, que eu trabalhei por muitos anos, que eu trabalho, né, ainda, e ele fala da pendulação, né? A pendulação, ele trabalha de um jeito, eu trouxe esse termo, pendulação, do Peter Levine, como inspiração, mas na fenomenologia, na prática clínica, é bem diferente da pendulação que ele ensina, tá? Porque ele pode ser trabalhado, a pendulação, no cognitivo, no afetivo e no somático, ou seja, em toda a integralidade do ser. E a pendulação, né, vocês já viram um pêndulo, né? Um pêndulo, ele vai para lá e para cá, né? Se você der um tapa nele assim, no pêndulo, ele vai fazer assim, ó, vai ficar indo para lá e para cá, né? Até que ele vai chegar no centro, no equilíbrio, né? E o que são esses lugares extremos da pendulação na clínica, né? Na prática clínica? São as memórias de dor e as memórias de alegria, tá? Num ponto estão as memórias de dor, num ponto do pêndulo aqui, mais num eixo mais à esquerda, vamos dizer assim. E no outro, no eixo mais à direita, vamos dizer, tá os da alegria, né? Então, de vez em quando, o paciente chega e só fala de dor. Ele fica assim horas falando de dor. Quem já atendeu primeira consulta sabe que muitas vezes isso acontece. Na primeira consulta isso é normal, é comum e a gente recebe, né, esse tipo de paciente e ouve ele sem nenhuma grande interação ou interferência. Mas é importante perceber que no momento em que o paciente fica só num lado do pêndulo, a dor vai aumentar. As memórias afetivas, somáticas de dor vão ficar mais intensas, porque o paciente está ligado nisso e só fala disso. É como se ele estivesse cavando o próprio buraco, né? E isso a gente chama de retraumatização. Então, a pendulação faz com que a gente vá para o outro extremo, que a gente vá para a alegria. Então, o paciente está falando muito de dor, cognitivamente a gente leva ele para uma memória afetiva de alegria, por exemplo. E aí ele é obrigado a lembrar daquilo, pensar naquilo e falar a respeito daquilo e começa a sentir aquilo, né? E aí esse pêndulo, quando a gente leva para a alegria, depois a gente pode voltar para a memória de dor e fazer essa pendulação até que o paciente chegue num equilíbrio, chegue no meio, né? Sabendo que ele é dor, mas sabendo que ele também tem alegrias.
sabendo que a existência é exatamente essa pendulação entre dores e alegrias, entre coisas positivas na vida e coisas difíceis, passar por momentos complexos, mas também tem leveza, tem momentos de leveza. Quando a gente consegue trazer o paciente para essa pendulação, o manejo clínico ele faz um movimento, e emoção vem de emovere, vem de movimento. A emoção é um movimento dentro da pessoa na afetividade, e a gente move as emoções da pessoa para conseguir chegar à rearticulação de sentido, porque a rearticulação de sentido só chega quando a gente traz a afetividade, o sentimento. É pelo sentimento que um sentido vai se rearticular. Então a gente precisa movimentar os sentimentos do paciente para a gente conseguir fazer um trabalho terapêutico de fato. Tá? Então a pendulação é o quarto elemento do manejo clínico fenomenológico que a gente ensina. E aí o quinto elemento, vocês já devem ter ouvido eu falando aqui também em algum momento, são as vivências fenomenológicas. Né? As vivências fenomenológicas, elas trabalham com todos os outros elementos do manejo e são convites de experiências vivenciais para o paciente que trabalham no nível cognitivo, afetivo e somático. Ou seja, no nível da cognição, do pensamento, no nível do coração, do sentimento e no nível das sensações corporais que ficaram marcadas naquela pessoa. Né? Então, através das vivências é que nós podemos, de fato e de forma mais rápida, fazer a rearticulação de sentido de memórias que estão privando existencialmente o paciente, que estão afinando a visão de mundo dele, por exemplo, numa visão de mundo negativa, uma visão de mundo pessimista, deprimida. Né? Muitas vezes são memórias afetivas e somáticas que vêm criando essa afinação afetiva no paciente, né? E que criam um modo de ver estar afinado no mundo deprimido. E a partir das vivências fenomenológicas, a gente pode voltar a esses momentos, trabalhar o paciente nesses momentos e rearticular um sentido por meio das rearticulação de memórias. Só que isso eu não tenho como fazer aqui, dar grandes exemplos, porque é só vivenciando mesmo. Né? E uma das coisas que a gente faz nos nossos treinamentos, os nossos profissionais, os nossos alunos, né, trabalham as vivências com eles mesmos. Isso é muito importante, para eles sentirem, perceberem como elas funcionam, para depois poder aplicar na prática clínica e realmente ter um efeito grande no paciente. Né? Então, esse é um manejo, né, das vivências fenomenológicas mais complexo. É um manejo que precisa de um treinamento mesmo, específico, né? Trabalha mesmo os nossos sentimentos mais profundos, trabalha as nossas sensações corporais, né? Aqui a gente chega numa articulação entre todos os outros elementos, porque você precisa fazer a hipoqué para fazer uma vivência, você precisa silenciar-se e ter silêncio para fazer a hipoqué, você precisa fazer algumas perguntas abertas e reflexões abertas para o paciente, se abrir para a temporalidade, para a espacialidade, e você precisa trabalhar com a pendulação também, porque às vezes, numa vivência, o paciente pode entrar em contato com coisas muito profundas e muito dolorosas, que a gente precisa fazer a pendulação. Então está tudo interligado no nosso treinamento, para que o terapeuta tenha segurança para fazer as vivências, que são aquilo que realmente vai mudar o modo de atendimento da terapia e vai ajudar os pacientes a fazer uma rearticulação de sentido. Não sei se você já tinha ouvido falar sobre isso, se é a primeira vez que você está vindo aqui no nosso canal, mas nós ensinamos isso há algum tempo já e os nossos alunos têm tido resultados muito interessantes. Então, você pode, nessa aula introdutória, já colocar algumas coisas, procurar colocar algumas coisas na sua prática clínica para ter mais segurança e para ter um atendimento mais profundo, que a gente acredita nisso, na segurança e na profundidade como fatores que realmente marcam uma clínica diferencial, de um terapeuta diferenciado, tá bom? Então, pessoal, subscreve o canal aqui e comenta o que você achou desses elementos, desses 5 elementos que eu trouxe hoje aqui da fenomenologia na prática clínica, elementos de manejo mesmo, de prática clínica, para a gente começar a ter uma prática mais segura e mais profunda, tá bom? Então, tudo de bom aí para vocês, subscrevam o canal, comentem aqui, que isso ajuda muito a gente, tá bom? Um abraço, tudo de bom!